Atos 27, capítulo 27, do versículo 20 em diante. Atos é o quinto livro, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos. Diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Isso aqui é muito profundo para mim e para você. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, que parece que não vai passar, não é verdade? Os dias vão passando e a situação não melhora. Aí o que acontece? O que surge? Desânimo, depressão, abatimento, porque você não vê a situação melhorando. O Paulo vai se levantar disso aqui, porque ele deu a volta por cima. Havendo muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitaria este incômodo e essa petição. Paulo alertou, disse assim: olha, vocês não deveriam de sair daqui. Estavam atracados naquele porto de Creta, e ele falou: não deviam sair, porque o tempo não está bom, a tempestade vai chegar, isso vai ser custoso, entenda. Mas Paulo não falou apenas por medo, não, falou de maneira profética. Mas o comandante do navio preferiu ouvir o marinheiro. E o marinheiro experiente disse: não, nós estamos acostumados a isso. E é verdade. Um dia o piloto de avião falou: alguns acidentes acontecem por autoconfiança. Nós não vamos falar do avião, que eu expliquei que não entendemos nada. Vamos falar de nós, que a maioria aqui dirige, né? Muitos aqui dirigem. A maioria quem é motorista aqui? Você vê? Boa parte que já dirige. Então você vê só, você às vezes tem aquela... Quem que nunca fez uma ultrapassagem onde não poderia de fazer? Quem não tem esse pecado, atira a primeira pedra. Não é verdade? Por quê? Porque você não vem carro nenhum, você acha que pode, não é verdade? Só que o engenheiro que fez ali, ele calculou tudo certinho, a visibilidade da pessoa e tudo, e como não tem carro nenhum, a pessoa, né, vem assim, olhar assim e vai e passa, e às vezes, e sempre dá certo, nunca dá errado. Um dia pode dar, porque ali foi calculado tudo certinho. Então a autoconfiança faz a pessoa agir daquela maneira. O Maria disse: estamos acostumados a tempestades, estamos acostumados a ventos fortes, podemos. E o capitão disse: vamos embora. Não, e foram embora. Só que aí enfrentaram essa tempestade, eles aliviaram o peso do navio, eles tiraram a armação e nada funcionava, nada dava certo mesmo, eles não conseguiam ir à frente. Aí o Paulo se coloca diante deles e começa a incentivá-los: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Alguém vai: Paulo, você é Deus, você tem poderes especiais, que negócio? Você é um poderoso? Como é que estamos aqui? Estamos acostumados na tempestade e estamos vendo que não tem jeito. Vamos no naufrágio, vamos entrar no naufrágio, vamos afundar. A situação está todo mundo abatido. E o Paulo se colocou: mas por quê? Aí o Paulo vai falar uma coisa que estudamos, 3 convicções, vamos relembrar. Primeiro, ele diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou. Lembra? Nós temos que ter a convicção que somos de Deus. Por quê? Porque eu frequento a igreja? Porque eu sou membro da igreja? Não. Primeira coisa, a Bíblia fala no Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9. O que diz para nós? Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto. Vamos lá. E com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua e povo e nação. Paulo disse que nós fomos comprados por bom preço, por isso glorificar a Deus no corpo. Então nós fomos comprados. Fomos comprados porque nós não pertencíamos. O que foi isso, pastor Jaime? O pecado de Adão nos vendeu às trevas, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos comprou de volta para Deus. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aceitando a ser propriedade de Deus, passamos a ser deles. Eu falei durante o dia todo de um filme que alguns devem conhecer, chamado Policarpo, o Bispo de Esmirna. E nesse filme, eles foram no mercado escravo, uma família, e eles compraram uma moça lá, naquela época tinha isso. Lembra do José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Lá ele foi revendido, né, para o Potifar.
Então, aconteceu, isso era comum, a pessoa tinha dívida, não conseguia pagar. Lembra da viúva que falou para o Eliseu, olha, os credores estão na porta e vão levar meus filhos como escravo, porque ela não tinha como pagar as dívidas. Então isso era comum, se fazia isso. E aí eles foram e compraram uma menina, uma mocinha ainda. Quando a mocinha chegou lá, coitadinha dela, toda assustada, pessoas estranhas, ela chega, eles tiram a corrente dela e diz, bem-vinda ao nosso lar, mas não como uma escrava, bem-vinda ao nosso lar como membro da nossa família. Ela não acreditou naquilo. O dia que a moça, a dona da casa lá, que depois passou a ser a mãe dela, foi arrumar o cabelo dela, ela ficou assim, ó, toda assustada, dizendo, o que ela vai fazer comigo? Aí ela foi ganhando confiança, foi vendo que realmente ela é tratada como uma filha. É o que o Senhor fez conosco. Olha, diz, nos comprou então pelo bom preço. Aí versículo 10, para quê? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então Jesus nos comprou com o seu sangue para o Pai, não para sermos escravos, mas para sermos reis e sacerdotes. Por isso Jesus Cristo é chamado Rei dos reis, entenda? Então nós passamos a essa posição, nós fomos libertos para isso. Aqui que está dizendo para nós algo muito importante, o anjo de Deus de quem eu sou. Por quê? Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, eu aceitei a mensagem da cruz. Paulo está dizendo, eu aceitei o sangue derramado por mim, eu aceitei ser propriedade de Deus. Eu também, e você também. Se você tomou, se não tomou, tome, não tem nada demais, é só você crer no coração que Jesus morreu pelos nossos pecados, é só você crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, e Jesus, eu quero ser do Senhor, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Uma coisa aparentemente contraditória, mas não é. O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ué, se somos livres, porque vamos servir? Porque Ele é Senhor e sabe o melhor para nós. Mas é servir como um filho serve ao Pai, que obedece ao Pai, vai ter alegria de servir a Deus. Mas é quem é que é servo de Deus? Vamos lá que você conhece. Romanos 6,16. Para quem está começando é bem fácil. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Diga, sois servo daquele a quem obedeceis. Então servo não é quem diz, eu sou servo de Deus. Não, servo de Deus é aquele que obedece. E ele diz então, ou do pecado para a morte, você tem livre-arbítrio, pode obedecer o pecado, mas vai para a morte, é o que? A separação de Deus. Você vai ficar separado de Deus. Então, ou da obediência para a justiça, aí você vai ver o agir de Deus na sua vida, muito importante. Esse título é tão importante que o apóstolo Pedro, ele falou na segunda carta, no capítulo 1, versículo 1, olha como é que ele fala, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de ser o apóstolo, Pedro, ele era o servo, somos nós. Aos que conosco, está falando de mim e de você, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós temos a mesma fé, somos servos dele com alegria, porque devemos servi-lo, e não servir por servir. Salmo 100, versículo 2, vai lá, ele diz, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Quando você serve a Deus com alegria, você é recompensado. Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Servos do Senhor. Não é para todo mundo. Então sirva a Deus. Quando vier, você não vai se assustar, seja qual for, essa tempestade não vai prosperar. Estava repreendido em nome de Jesus. Essa doença não vai prosperar, esse pensamento não vai prosperar, esse medo não vai prosperar, essa mentira contra mim não vai prosperar, essa perseguição não vai prosperar, essa ameaça não vai prosperar. Esse é servo de Deus, ele não se assusta, ele sabe quem é o seu Senhor, e ele entra em oração e paralisa aquela ação do inferno, ele paralisa aquela ação do mal. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Voltando, diz, então servo de Deus é bom ser. Terceira coisa, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que acontecerá assim como a mim me foi.
Você entendeu? O que é crer em Deus? Crer em Deus não é crer lá no homem lá de cima. Crer em Deus é crer no que está escrito. Eu brinco com você e digo, você crê que eu estou aqui? Sim ou não? Sim. Não precisa, você precisa crer? Você não precisa, entenda bem, colocar em ação nada. Você está me vendo. Então, crer no Senhor é crer no que está escrito. Crer no que está escrito vai acontecer e você fica firme. Por isso, tudo é possível ao que crê nas Escrituras, porque é o que está escrito. Tudo que está escrito na Escritura você pode, você vai agir sobre ali. Isso é demais para nós. Então, essas 3 convicções de Paulo, quais as 3 convicções? Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Então, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Vai acontecer. E aconteceu. Teve um naufrágio, navio, os soldados aí tomados, aí é o diabo querendo acabar com o problema, não consegue. Vamos matar todos os prisioneiros aqui, ninguém fuge. O comandante, não vai matar ninguém, não. Matar ninguém, porque ele estava fazendo isso por amor a Paulo, que ele gostava do Paulo e sabia que o Paulo era diferente. Vamos soltar todos das correntes, porque eles eram prisioneiros, estavam sendo levados para Roma como prisioneiros. Aí o que ele fez? Abriu a corrente de todos e assim, ó, quem sabe nadar vai nadar e vai até a praia, né? Quem não sabe nadar, pega um pedaço de madeira aí, um caixote e vai. Ninguém morreu. O que Paulo falou se cumpriu. Ninguém morreu. Quando eles chegaram na praia, eles foram recebidos de bom grado pelos... Eles chamam, a Bíblia chama de bárbaros, porque naquela época tem que respeitar a cultura da época. Fora da cultura grega romana, todo mundo é chamado de bárbaro ali. Você pode ver, você vê a invasão dos bárbaros. Quem são os bárbaros? Quem que se tornaram depois os ingleses, os alemães, né? Mas todos eram chamados de bárbaros, todos eram chamados assim. E naquela ilha ali, eles foram recepcionados de maneira bem cordial, né? Bem humana. Aí começaram a fazer a fogueira lá e eles estavam ficando gravetos. Quando o Paulo está lá, saiu uma víbora e pegou a mão do Paulo. Aí eles falaram, esse homem deve ser um criminoso mesmo. Porque fugindo do mar, não está fugindo da justiça. Mas o Paulo pegou a bicha lá e jogou no fogo e eles pensavam, ele vai inchar, porque eles deveriam conhecer aquele tipo de cobra. Eu falei, quando era rapaz, nós íamos jovens, né? O pessoal ia pegar rã. Você já pegou rã alguma vez? Tem amigo que era craque em pegar rã, né? A rã se pega por trás, né? Se pega por trás, ou então tem tipo assim como se fosse um garfo só de dois dentes, que coloca assim, né? Entre assim, não deixa ela fugir, ela não escapa lá não. Mas realmente em brejo tem cobra d'água também. Você já viu cobra d'água? Ela não faz mal nenhum, mas assusta, às vezes. Depois que você se acostuma, não. Então, o cara pega a rã, na rã vem uma cobra d'água. Mas aí o que ele faz com a cobra d'água? Joga a cobra d'água fora e fica com a rã. A rã fica para comer, né? Já comeu rã? Alguém já comeu rã aqui? Quem já comeu rã aqui? Aqui alguns já comeram, né? Sabe que é bom, comer a rã. Até eu brinquei, tinha o pastor Irineu, já está na glória hoje. Depois que a esposa dele, a viúva, falou comigo. A família dele tem sítio naquela região de Mogi. Então eles têm criação de rã e tudo lá. Aí ele perguntou uma vez para mim, pastor Jaime, você gosta de rã? Eu disse, gosto. Aí ele começou a trazer rã. Toda semana ele trazia rã, irmão. Ele disse, não, mano, eu não sou apaixonado por rã assim também, não, peraí. Toda semana ele trazia rã para mim, toda semana. Pastor, tem uma rã aí. Aí depois ele foi para a glória, eu estava com a esposa e com a viúva dele, que é pastora também, ele falou assim, pastor, eu falar para ele, bem, o pastor Jaime vai enjoar de rã. Não, mas ele gosta. Ele disse, você aceitou a primeira vez, né? E estava levando o rã de rã. Mas voltando, então o Paulo foi, jogou, eles pensavam que o Paulo ia inchar, porque eles conheciam aquele tipo de cobra, aquele tipo de víbora, mas não aconteceu nada. Aí eles acharam que Paulo era até um deus, né? No meio deles. Aí o principal da ilha, o pai dele estava muito doente, com febre, com disenteria. Levaram o Paulo até lá, o Paulo orou, o homem ficou curado. Começou a trazer doentes, todos os doentes foram curados com as orações do Paulo. Eles ficaram 3 meses ali, foram bem tratados. Mas qual é a mensagem do Paulo? É que ele nos dá aqui, essas 3 coisas, você tem que ser de Deus, aceite o sacrifício, você não precisa se vender para Deus, nem tentar comprar a Deus, é só você aceitar que Ele já te comprou, você já é propriedade dEle, agora Ele não força. Mesmo você sendo dele, mesmo ele tendo pagado por todos os homens, Ele não força ninguém, por isso que Ele diz, eis que estou à porta e
bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Deixa Jesus entrar. Quer dizer, permita ele ser teu Senhor, teu Salvador. E se você já é dele, diga: Jesus, se eu não tenho sido servo, porque servo é o que obedece a palavra, e nem sempre somos servos. Senhor, se eu não tenho sido servo, se eu tenho misericórdia de mim, me perdoa agora. Ele vai te perdoar. Fecha os olhos, por favor. Pai, nós chegamos ao momento da oração, que é um momento muito importante aqui, Deus. Nós estamos diante da tua santa e gloriosa presença. São homens, mulheres, jovens e moças que estão orando, que estão pela TV, que estão pela internet, alguma hora da madrugada na rádio. Deus, eu quero. Ele está dizendo: Deus, eu aceito ser propriedade do Senhor. Eu aceito o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim no Calvário. Eu aceito que Ele morreu pelos meus pecados. Eu aceito que Ele venceu o inferno e a morte. Me salva, Jesus. E Ele está te salvando. E se você já tem a salvação, diga: Jesus, se eu não tenho te servido, quantas vezes eu deixei de te servir, quantas vezes eu não obedeci a tua palavra, mas eu clamo pela miséria. Clama. A Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Creia que Ele está perdoando todas as suas iniquidades agora. Pecado que você cometeu, que eu cometi, de maneira consciente ou inconsciente, pode ter sido com palavra, pensamento, ação ou omissão, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, muito obrigado, meu irmão. O seu erro não é maior do que o amor de Deus. Você pode ter cometido um ato abominável aos olhos do homem, e é horrível mesmo, mas Deus é misericordioso e Ele não pode negar a palavra dele. Ele disse: o que vem a mim eu de maneira alguma lançarei fora. Diga: Deus, eu quero a tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Fale, porque Ele é Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém. Agora feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós queremos ver o teu poder se manifestando neste lugar, na cura da pessoa que está doente, na libertação da pessoa que está oprimida. Tem caso sério aqui no nosso meio. Jesus, alguém com diagnóstico de um câncer. Esses dias eu tenho orado por uma senhora que, meu Deus, estava acontecendo a remissão do câncer, e ele voltou agressivo com metástases, com vários pontos. Mas o Senhor anula tudo agora. O Senhor desfaz com tudo isso agora. O teu poder é tremendo nesta hora. O teu poder está passando de pessoa em pessoa que está neste lugar. Creia, creia. Essa pessoa tem insuficiência renal. Deus, está na hemodiálise, ou vai para a hemodiálise, ou está na fila do transplante. Insuficiência hepática, Deus, que está também esperando transplante. Insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, imunológica. Não sei qual é o mal, mas o Senhor é Deus. É o Senhor quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Vem sobre a pessoa que está com uma alergia, Deus grande. Venha sobre a pessoa que está com problema, Deus grave. Deus, agora. Essa pessoa que está com câncer de pele, essa que está com uma dermatite atópica, Deus, que está com vitiligo, com psoríase, esse moço que ficou assustado, Deus, com esse diagnóstico, muda essa história agora. É aquela senhora, Deus, que o marido estava orando hoje, Deus, eu orei com ele, que apareceu aquele tumor, é benigno na cabeça, mas comprime, Deus, uma parte do cérebro, está fazendo ela perder os movimentos. Entra ali agora, Deus, confirma a oração que foi feita e faz aquele mal desaparecer, ser anulado. Deus, passe com o teu poder sobre essa pessoa que está com a pressão nos olhos, Deus, que está perdendo a visão por causa da catarata do glaucoma, por causa de um pico de pressão, ficou cega. Entra agora na mocinha que está com estrabismo, está com uma vergonha grande. Entra, meu Deus de maravilhas. Entra, Deus de resposta, nessa que está com uma carne esponjosa, Deus, está com desvio de septo, Deus, está, Senhor, com uma sinusite acentuada, crônica, Deus, bacteriana. Entra, Deus de maravilhas. Entra tocando de pessoa em pessoa agora. Essa pessoa que tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, tem um medo que ela não sabe explicar. Essa pessoa que tem um conflito na mente, uma confusão na mente, toca
Toca agora, Senhor dos senhores, toca na pessoa que foi vítima de uma obra de bruxaria, que foi vítima de uma obra de magia negra, essa pessoa que tem uma coisa encostada na vida dela, essa que alguém disse para ela que ela tem um guia de frente, que ela tem um guia de cabeça, que ela tem que desenvolver, colocar roupa, fazer trabalhos e obrigações, essa que vê vultos, essa que ouve vozes, essa que sente alguém, meu Deus, perto dela e não tem ninguém, ela escuta passos dentro de casa. É agora que vem o teu fogo sobre eles. Receba do fogo de Deus, meu irmão, receba do poder de Deus. Eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz contra o inferno agora, eu levanto a minha voz contra os principados, eu levanto a minha voz contra as potestades, e eu digo: Satanás, solte esta vida agora, eu quebro o teu poder, eu quebro a tua influência, eu lhe dou uma ordem agora. Pega a sua doença, pega a sua enfermidade, pega a sua infecção, a sua inflamação, pega o seu tumor, pega o seu mal e sai agora, no poder que é no nome de Jesus. Seja a doença qual for, seja o mal qual for, eu estou mandando sair, eu estou dizendo: sai. É macumba, é trabalho feito, é coisa mandada, é coisa do diabo, é uma perturbação do inferno que eu estou mandando sair, que eu estou dizendo: saia agora. A ordem já foi dada. Espírito maligno, você que diz que é o dono da cabeça dele, da cabeça dela, não resista agora, pula para fora. É você, demônio chamado opressão, você que traz esse pavor repentino, você, espírito que foi pago, presenteado, que recebeu um trabalho, você, demônio que recebeu uma comida oferecida, esta pessoa tem sofrido no local de trabalho. Há muitos que querem ver a derrota, o fracasso dele, o fracasso dela. Sai daí, vamos, espírito que foi enviado. É você, demônio do pânico, que faz essa pessoa viver assustado, com medo, essa pessoa que sente crise de medo. Vai soltando agora, aonde você estiver na mente, você que está na alma, você que tem trabalhado nos pensamentos, esse demônio da loucura, vai soltando agora. Espírito do vício, você que tem amarrado essa pessoa nos vícios das drogas, da bebida, da cocaína, sai daí agora, demônio. Eu estou desafiando você. É você que diz que é a entidade, você que diz que vai matar essa pessoa. Pula para fora agora, diabo, agora, em nome de Jesus. Nós estamos quebrando as suas forças, nós estamos anulando agora o teu poder. Você que tem trabalhado na vida do jovem, desta moça, essa rebeldia, agora, espírito maligno, vai saindo, vai soltando o local de trabalho, vai soltando agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora. Não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria, não há magia negra, não há trabalho feito. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Receba a libertação. Diga: obrigado, Senhor.